A fibromialgia é uma doença que incide principalmente nas mulheres. A cada 9 mulheres, um homem possui a fibromialgia. Um dado interessante a respeito da faixa etária é que a doença costuma apresentar os primeiros sintomas a partir dos 30 anos de idade. Dor crônica generalizada que se espalha por todo o corpo. Muita gente convive com esse incômodo que precisa ser investigado. Eles podem ser os sintomas da fibromialgia, a doença que atinge uma fatia considerável da população brasileira, 2,5%, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Nos últimos meses, o tema foi bastante debatido por causa da revelação da atriz e humorista Dani Valente, que foi diagnosticada com a doença. E principalmente pelo cancelamento do show de Lady Gaga na abertura do Rock in Rio 2017, devido a complicações causadas pela doença. A doutora Daniele, reumatologista, traz para a gente mais informações a respeito desta doença. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa que provoca bastante dores no corpo do paciente e tem uns pontos principais, principalmente na região cervical, na região próxima ao cotovelo, na região em volta dos joelhos. Geralmente o paciente sente a dor e quando você pressiona esse local, não tem característica inflamatória, não tem artrite, não tem característica degenerativa, porém é doloroso ao toque, principalmente nesses locais. Em região de glúteo também, geralmente os pacientes sentem. Então, região de coluna cervical, região interna dos joelhos, região próxima aos cotovelos e região próxima ao glúteo e o trocânter do fêmur. Então, esses são os locais que geralmente os pacientes mais sentem. Nos últimos anos, tem falado que a síndrome dolorosa provocada pela fibromialgia, ela tem um cunho emocional. Então, assim, tem uma predisposição genética, mas principalmente um cunho emocional. Então, aqui são aqueles pacientes que geralmente têm algum transtorno, por exemplo, uma depressão, ou uma ansiedade, ou uma síndrome do pânico. Então, um cunho que é um gatilho para poder provocar, bem como insônia e distúrbio do sono. Então, essa associação faz com que o cérebro ative áreas responsáveis pela dor e libere neurotransmissores. E esses neurotransmissores é quem, principalmente a substância P, é quem provoca esse quadro doloroso. E ela está associada à rigidez matinal, fadiga, distúrbio do sono e ao estresse? Sim. Bastante. Então, os pacientes ficam com aquele cansaço pela manhã, sensação de indisposição, que a gente chama de adinamia, despertar muito doloroso, então sente bastante dor no período matinal, por isso a questão da rigidez, pode ter aquela limitação articular e, como eu falei, tem o cunho emocional. Então, a fadiga crônica, o estresse do dia a dia, né? Então, isso tudo vai sendo acumulado no organismo do paciente, sendo responsável pelo gatilho. Então, sempre falo para os pacientes e orientam como que está o trabalho, o estresse do dia a dia, a família, os filhos. Então, muitas das vezes, esses problemas, os pacientes sobrecarregam a si próprio e isso é convertido no quadro doloroso. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da fibromialgia é de exclusão, não se tem um exame específico. Então, por exemplo, quando você tem outros quadros articulares, você tem o raio-x, a ressonância, na fibromialgia não. Não existe aquele método diagnóstico que vai detectar o problema e assim facilitar para avaliar o tratamento. Então, é feito uma história clínica, então, a gente analisa os pontos gatilhos da dor, que foi os locais que eu citei principalmente, a história do sono da paciente, paciente no climatério, geralmente também próximo à menopausa, também alterações hormonais podem provocar, paciente que tem quadros de distúrbio emocional, né? Esse cunho psiquiátrico ou psicológico. Então, a gente analisa esse conjunto de fatores junto com as dores e aí sim fecha o diagnóstico como fibromialgia. Pode-se pedir alguns exames, porque a fibromialgia ela pode ser desencadeada por alguns transtornos hormonais, como, por exemplo, o hipotiroidismo. Então, nesse screening inicial, a gente pode solicitar essa análise, porque
pode ver se a fibromialgia de fato tem esses outros fatores que eu falei ou se não tem algum fator hormonal por trás da fibromialgia. Mas o diagnóstico é de exclusão, principalmente exame físico e anamnese. Bem, a doença pode chegar a ser incapacitante? Sim, ela limita bastante. Então, o paciente, como não é algo palpável pelo médico, mas é sentido pelo paciente, de fato, são pacientes que têm o limiar de dor muito pouco. Então, eles têm muito aquela lodínia, aquela sensação de dor intensa, até o toque, a sensibilidade. Então, tenho pacientes, por exemplo, ao tomar banho, ao se enxugar, ao toque de pessoas abraçarem. Então, tem vários espectros e limiares de dor. Então, esses pacientes que têm essa sensibilidade mais intensa, realmente são os que mais incapacitam. E o tratamento vem para ajudar nesse sentido. Então, as substâncias vão agir nesse limiar de dor para poder inserir esse paciente melhor e ter uma qualidade de vida melhor no meio. E como é feito o tratamento? O tratamento, como eu falei, como se lá atrás, no início da doença, tem um cunho emocional e neurológico, então as substâncias vai tratar justamente os gatilhos. Então, distúrbio de sono, então as medicações são geralmente psiquiátricas, né? Então, de manejo psiquiátrico. Então, vai tratar o distúrbio de sono, vai tratar o humor, vai tratar a fadiga, a indisposição e aí sim vai refletir na dor. Então, a gente trata a cadeia lá atrás, no que está originando o quadro de dor do paciente. Então, geralmente, é só com o especialista, o reumatologista, geralmente a gente utiliza também do apoio do psicólogo e do psiquiatra, principalmente naqueles quadros que têm depressão ou ansiedade ou outros distúrbios, por exemplo, borderline. Então, esses pacientes, a gente sempre tem a equipe em conjunto e para poder facilitar nesse manejo com o paciente. É claro, o tratamento não é só medicamentoso, também inserir esse paciente na atividade física, porque libera serotonina, endorfina, que são hormônios bons e que essas substâncias vão se contrapor com as substâncias que provocam o quadro de dor. Então, você inserir esse paciente na atividade física vai dar bem-estar, vai melhorar o sono dele e com isso também vai ajudar no tratamento da fibromialgia. Principalmente exercícios aeróbicos, hidroginástica, o pilates ou a yoga, exercícios de alongamento. Então, essas modalidades, os pacientes têm geralmente uma vantagem. E também aqueles pacientes que têm bem esse quadro emocional, o apoio do psicólogo e do psiquiatra. Então, é um tratamento multidisciplinar.